Senhores, aí nós temos todas as pressões da caldeira. Entendimento. Então os senhores devem estar observando que aqui listado aqui nós temos as seguintes pressões: pressão interna da caldeira, pressão máxima de trabalho admissível, que é a PMTA, pressão de abertura da segunda válvula de segurança. A válvula de segurança pode ser também chamada de PSV. A pressão de abertura da primeira válvula de segurança. A pressão de desliga exaustor. A pressão de liga exaustor. A pressão operacional. Então, os senhores podem contar que nós temos aqui uma escala subindo da pressão operacional, a primeira pressão, a segunda, a pressão liga exaustor, a terceira, pressão desliga exaustor, a quarta, pressão de abertura da primeira válvula de segurança, a quinta, pressão de abertura da segunda válvula de segurança, a sexta, PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, e PI, pressão interna. Então nós vamos comentar passo a passo cada uma delas e depois nós veremos a interpretação desse gráfico da pressão kgf por centímetros quadrado pela sequência de acontecimentos das pressões, partindo da pressão operacional, que é a pressão aonde a caldeira disponibiliza o fluxo de vapor, que é a capacidade que está sendo requerida pelo processo industrial em kg por hora, e está fornecendo lá ao processo industrial a pressão que a máquina está requerida para funcionar. O senhor já foi orientado que a pressão operacional é a máxima pressão que o processo industrial precisa para operar e produzir lá no seu processo industrial. Bom, muito bem. Então, os senhores já viram que a pressão operacional é exatamente a pressão que a caldeira tem que fornecer ao processo industrial. E essa pressão operacional, ela é definida pela necessidade lá da indústria que vai utilizar essa caldeira. Pois muito bem, nessa sequência, subindo da pressão operacional, vem a pressão liga exaustor. Essa pressão liga exaustor é porque nessa hora que a pressão estava baixando pelo consumo de vapor no interior da empresa, para que isso não aconteça, que ela se iguale ou fique a mais abaixo da pressão operacional, que eu estou falando na verdade é da pressão interna que está no interior da caldeira, que está na câmara de vapor. Os senhores observem que a pressão interna, quando essa pressão interna for menor do que a pressão operacional requerida pelo processo, essa caldeira está
fora de operação, porque ela não está produzindo uma pressão suficiente para alimentar o processo. E nesse gráfico linear de linha vermelha, toda vida que a pressão interna estiver abaixo da pressão operacional, essa caldeira está fora de operação. Muito bem, para que isso não aconteça, toda vida que ligar o exaustor é porque estava sendo ameaçada dessa pressão cair, se igualar à pressão operacional ou até baixar da pressão operacional, ficando assim a caldeira e o processo fora de operação porque não tinha a pressão para trabalhar. Então o que é que se faz? Nessa hora o pré-exaustato liga o exaustor, o operador da caldeira começa a colocar lenha na fornalha. Se for um processo automatizado, começam a também entrar combustível na fornalha. Esse combustível vai queimar, vai provocar a combustão, vai gerar mais gases quentes, que vai transmitir calor para a água, e a água vai se vaporizar e se transformar em vapor. A proporção que se vai colocando combustível na fornalha vai se fornecendo mais calor, consequentemente vaporizando mais água e aumentando a quantidade de vapor na câmara de vapor, como os senhores sabem. E isso vai gerar o crescimento da pressão interna. Essa pressão interna vai crescendo, mas chega um momento que é exatamente na pressão de liga exaustor que, desligado o exaustor, não há mais necessidade de se colocar lenha e nem alimentar a caldeira, seja de forma automática ou manual, não há mais necessidade. Porque a partir daí, senhores, se vocês colocarem mais lenha, vocês vão ter desperdício, não há necessidade. Porque se botarem mais lenha, se botarem mais combustível, vocês observem que na sequência a pressão que se aproxima é a pressão de abertura da primeira válvula de segurança. E as válvulas de segurança não é para estarem abrindo. Abrir quando houver uma necessidade, quando houver uma ameaça estrutural à caldeira. Mas vamos partir do princípio que continue crescendo a pressão, a primeira válvula vai ter que abrir. Se não for suficiente para proteger a caldeira, ainda tem a segunda válvula. Se não for suficiente ainda para proteger a caldeira, a partir daí a pressão máxima de trabalho admissível da caldeira está ameaçada. E a pressão interna não pode superar a PMTA. Se isso acontecer, a caldeira entra em risco de explosão. Agora vejamos esse gráfico aqui, linear vermelho, comparado com o azul. Os senhores observem que no vermelho tem pressão interna e em cima tem PC, que são as pressões que acontecem na caldeira. Então, a pressão operacional é exatamente a pressão que o processo está precisando. A caldeira tem sempre que produzir uma pressão suficiente para atender o processo industrial.
Se tiver abaixo, se a pressão interna tiver abaixo da pressão operacional, essa caldeira iria assim, para o processo industrial, está fora de operação. Muito bem, mas se a caldeira estiver dando a pressão operacional, vai alimentando com lenha quando o exaustor for ligado. Se continua alimentando com lenha, com combustível, seja ele qual for, quando o pré-exaustato manda desligar o exaustor, não precisa mais colocar lenha, como eu falei, ou qualquer combustível no interior da fornalha. Mas se vocês observarem, antes da PO, a caldeira estava fora de operação. Mas entre a pressão operacional até a pressão desliga exaustor, mesmo que se aproxime um pouco da pressão de abertura da primeira válvula, mas não desligando, mas não abrindo a primeira válvula, essa caldeira está trabalhando sob controle. E a faixa operacional esperada é pressão operacional, pressão liga exaustor, pressão desliga exaustor. E fica o tempo todo desta forma aqui. A caldeira alcançando sempre até a pressão de desliga exaustor. E religando quando o exaustor religa, quando está baixando a pressão, se aproximando da pressão operacional. Aí ele religa e fica controlando o que nós chamamos de faixa operacional. Pois muito bem. Agora, quando a pressão interna se igualar a PMTA e a PMTA abrir, ou seja, a PA, a pressão de abertura da primeira válvula abrir e continuar aberta, expurgando vapor, abrindo a segunda válvula, a caldeira está em risco. Se continuar crescendo essa pressão e superar a PMTA, essa caldeira entra, senhores, em risco de explosão. Então, os senhores podem observar aqui o gráfico, pressão dada em kgf por centímetros quadrados contra a sequência de atuação das pressões. Então, em resumo, vem a pressão operacional, que é a pressão esperada pelo processo industrial para que se produza normalmente lá, mas a caldeira está trabalhando. Toda vida que a pressão estiver caindo e se aproximar da pressão operacional, há uma pressão de ligar o exaustor. O exaustor liga, se alimenta mais combustível na fornalha, mais calor, mais gera vapor, mais vapor dentro da câmara de vapor, mais pressão interna aumenta, mas quando chegar próximo à pressão desliga exaustor, o exaustor desliga, não há mais necessidade de colocar lenha na fornalha. Mas se por acaso continuar crescendo, abrir a primeira válvula e a pressão continuar crescendo, a pressão interna, abrir a segunda válvula,
e continuar crescendo, vocês observaram que entre a abertura da primeira válvula e se aproximando da PMTA, a caldeira entra em risco de explosão. E acima da PMTA, ela vai explodir. Então, senhores, essa é a realidade dos fatos quando se analisa todas as pressões da caldeira e seu entendimento. Então, senhores operadores de caldeira, tem que refletir muito bem nesse gráfico de entendimento de todas as pressões da caldeira e entender que a faixa operacional da caldeira é entre a pressão operacional aqui e a pressão desliga exaustor. E quando o exaustor desligar, não carece mais colocar lenha no interior da fornalha. Então fica entendido essa explicação aonde todo operador de caldeira tem que ter esse domínio.